Amém, Jesus. Nós vamos, nesse momento, fazer uma breve oração que nós temos feito todos os dias e enviado para os nossos amigos e irmãos que não podem estar aqui conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar por todo mundo agora? Vamos? Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós oramos em favor de todos que têm recebido os nossos áudios, seja com uma palavra, seja com uma oração. Nós oramos por aqueles que têm participado em tempo real da oração do Monte das Oliveiras às 9 horas da noite, no canal Trabalho Missionário no YouTube. Senhor Jesus, todo esse mês de abril, desde o dia 1º, e hoje já é dia 19, nós temos pedido ao Senhor que faça justiça na vida daqueles que estão sendo injustiçados. Porque quem pode fazer justiça a não ser o Senhor em favor daqueles que estão sendo injustiçados? Nós não confiamos, Senhor, na justiça do homem, da terra, mas nós confiamos na Tua justiça, Senhor. Nosso Deus, dá saúde, paz, sossego, tranquilidade, a bênção na família a todos que ouvem essa oração e a todos que estão aqui nesta igreja, nessa manhã desse domingo, em nome de Jesus. Digam comigo: nosso Deus, nós estamos aqui e desejamos ouvir a Tua santa palavra nessa manhã. Fala conosco, nosso Deus, em nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos ler a palavra de Deus nessa manhã em Gênesis capítulo 39. Pois neste capítulo nós vemos algo que foi relatado pela santa palavra de Deus a respeito de um homem que foi injustiçado, mas que o próprio Deus fez justiça a ele. E como fez? O nome deste homem era José. E no capítulo 39, versículo 1, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Amém? Amém. Coloque o dedo aí no versículo 2 e olhe para mim um pouquinho. Se nós lermos o que vem antes, no capítulo 37, 36, 38, nós vamos ver que José, ele já estava sendo injustiçado, porque, por inveja, os irmãos dele, os 10 irmãos dele, tramaram contra ele, os 10 irmãos mais velhos, e venderam ele, cogitaram, de matar ele, mas depois resolveram apenas vender ele como escravo para o Egito. Então ele já estava numa situação de injustiça, mas a palavra de Deus atesta que o quê? E o Senhor estava com José. Não importa o que nós estamos passando, se nós somos de Deus, Ele está conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Não importa, ainda que nós estivermos numa situação de injustiça, nós devemos lembrar que o Senhor é conosco, assim como foi com José, se nós realmente somos de Deus. O versículo 3, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Vamos parar aqui, coloque o dedo aí no versículo 7, olhe para mim um pouquinho. Veja só,
o Senhor abençoou José ali na casa de Potifar. Estava tudo dando certo. Apesar que José tinha sido vendido como escravo, mas o Senhor estava com ele. Mas Satanás já estava tramando uma astuta cilada contra José, para tentá-lo. E no versículo 7, agora olha aí por gentileza. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha que interessante o que José falou para essa mulher, hein? Dá para nós vermos como era o coração de José. Era um coração fiel a Deus. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora da casa. Saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras. Agora vamos pular aí para o versículo 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falara, dizendo: conforme as mesmas palavras que fez teu servo, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Meus irmãos, olha que injustiça. José foi parar na prisão porque ele não quis cometer uma maldade. Ele não quis aceitar um convite de uma mulher casada. Ele não quis cometer uma maldade contra Deus, e ele passou por essa injustiça porque ela forjou uma prova falsa contra ele. E por isso José foi passar alguns anos na cadeia, na prisão. Mas o versículo 21 diz: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele o quê? A sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Que maravilha, hein? Que maravilha! Veja que mesmo na cadeia, numa situação de justiça, José continuava na companhia do Senhor. O Senhor continuava com ele, abençoando ele. O Senhor Jesus pode nos abençoar, mesmo nos momentos de injustiça que nós passarmos. Ele está conosco, ele não nos abandona, assim como não abandonou José. Agora, vire a página aí para o capítulo 41, 40, aí mesmo no livro de Gênesis, e está escrito assim: disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito.
Alguns anos depois, José interpretou o sonho de Faraó e Faraó colocou ele como governador do Egito. Amém? Deus fez justiça de uma maneira grandiosa na vida de José. Aquilo que José estava passando não era o final. Deus, ele tem o controle de tudo, mesmo quando nós não entendemos o porquê das coisas que têm nos acontecido. Amém, meus irmãos? Amém. Nós podemos confiar nesse Deus que nós servimos, que é o mesmo Deus de José. Aí eu fico pensando, né? Eu fico imaginando aonde estava aquela mulher de Potifar. Depois, eu acredito que ela estava viva. Eu acredito que Deus permitiu que essa mulher ficasse viva e ela foi uma das que viu José passando, né? Passando no carro que tinha Faraó, no segundo carro que ele tinha. Talvez ela foi uma das que dobrou o joelho diante de José, quando José passava, né? E o diabo foi envergonhado. Mas note, meus irmãos, que José manteve a sua fé, a sua fidelidade em Deus, mesmo no momento de injustiça. Amém? Amém. Que nós possamos ser assim, igual José. Parar de pecar, parar de errar contra Deus, de fazer o que desagrada a Deus e confiar que Ele está conosco e que com o Senhor nós vamos sempre ser justiçados. Deus sempre vai nos fazer justiça, ainda que seja no final das coisas. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.